Meus irmãos, nós temos estudado às quartas-feiras, aqui na nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster. E essa confissão, hoje nós vamos estudar a sessão 7, eu já vou pedir os meninos para ir já projetando aí para a gente, tem a finalidade de trazer um resumo das principais doutrinas bíblicas. Nós estamos falando de um documento produzido pelos puritanos e um documento que a Igreja Presbiteriana subscreve, ou seja, um documento que resume a nossa fé. Nós começamos o estudo olhando principalmente para o primeiro capítulo, no qual fala das Sagradas Escrituras como sendo a base da nossa fé. Então, quando nós entramos ali num discurso, num debate com alguém sobre a fé, sobre a existência de Deus, sobre os princípios de vida daquela pessoa, a gente sempre busca dizer o seguinte: você crê em Deus? Não, acredito nele. Você, se acredita em Deus, então você deve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, acredito nisso. Bom, então se você acredita em Deus, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a partir daí, a partir da Bíblia sendo o nosso pressuposto, sendo a nossa base, dela nós elucidamos, nós tiramos, nós evidenciamos, colocamos à luz tudo aquilo que ela então diz. E, de maneira resumida, a gente viu as principais doutrinas bíblicas. Nós falamos sobre os eternos decretos, nós falamos sobre a criação, nós falamos sobre a providência do Senhor, e o último assunto que nós tratamos, pastor Edgar trazendo, foi acerca da queda, o pecado. E nós vimos então, basicamente, que o ser humano vive na condição de pecador, e por isso ele está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e ele não pode por si mesmo chegar-se até Deus. E meus irmãos, nesse momento, no momento em que nós entendemos a nossa nasce um conceito elementar nas Sagradas Escrituras. Talvez, um dos conceitos da doutrina bíblica mais importantes. Se eu não disser que ele é o mais importante da Bíblia. Nosso Deus é um Deus de aliança. Meus irmãos, a doutrina do pacto é fundamental para que nós possamos consolidar a nossa fé. É necessário entendermos o que é pacto, o que é aliança e como Deus entra em aliança com o seu povo. Vamos tentar definir aliança sem entrar na Bíblia por enquanto, daqui a pouco a gente vai para as Sagradas Escrituras e para a Confissão de Fé de Westminster. É aliança. Um anel dourado. Tá bom. Uma boa definição a princípio. O que é aliança? Um acordo. O que mais? Um contrato. Um pacto. União. Vínculo. Tentar definir aliança é a mesma coisa que tentar definir mãe. Já tentou definir mãe? O que é mãe? Se eu chegar aqui e falar assim, não, mãe é aquela que nos traz a vida, aquela que nos deu a origem. Bonito. Mas uma metade das mães aqui ia sair daqui falando, nossa, que definiçãozinha ruim, né? Onde assim, não é amor, expressão, ligação íntima. Gente, definir mãe é complicado. Definir aliança é a mesma ideia. A gente não vai chegar numa definição plena de aliança. É por isso que nós precisamos pautar aquilo que a Bíblia diz sobre aliança. Os irmãos foram precisos nas suas colocações. É um compromisso, é um vínculo,
é um estabelecimento de funções, de tratativas, de compromissos. Mas vamos pensar aqui. Se nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, se a queda afetou o ser humano desde a sua natureza e corrompeu todo o gênero humano, temos nós condição de entrar em aliança com Deus? Não, meus irmãos, não é não pouco não. É absolutamente não. O que é uma aliança matrimonial? É aquele momento que o marido tá, que o noivo está aqui, ansioso, esperando aquele grande momento. A noiva vem exuberante, todo mundo fica em pé, aquela coisa, ela chega, aquela festa, eles trocam os seus juramentos e eles entram numa aliança. Possibilidade aqui de um com o outro sustentar a aliança. E eu falo isso em todo casamento. Se há algo mais profundo do que o amor, é a aliança. Porque quando o amor fraqueja, quando a admiração começa a ser colocada em questão e falar assim, gente, mas eu não sabia que era assim não. Namoro não era bem assim, e agora? Será que é isso mesmo? Aí eu vou desistir. Do que você lembra? Da aliança, das promessas. É até que a morte o separe. É um contrato pesado, mas um contrato potencialmente capaz de ser sustentado por um homem, por uma mulher. Mas esse pacto, essa aliança bíblica é diferente. O homem não teve a capacidade de entrar e sustentar a aliança com Deus. Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia numa narrativa que para mim é a narrativa de aliança mais extraordinária. Gênesis capítulo 15. Para mim é a cena de aliança e de pacto mais vistosa da Bíblia. E eu já vou pedir os meninos também para projetar aí a primeira parte da seção 7 da Confissão de Fé. Tudo bem. Capítulo 15 de Gênesis nos diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será isso teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, Abrão, e quantas estrelas, se é que podes? Ele disse: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma
defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumejante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde do rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgauzeu e o Jebuseu. Ó santo e bendito Deus, a tua palavra é maravilhosa. Lermos um relato sobre a aliança do Senhor deve nos gerar um profundo sentimento de reflexão, a pensarmos no Deus que entra em aliança com o seu povo e que jamais a quebra. Que o Senhor nos abençoe e nunca nos deixe perder de vista a aliança que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a aliança nas Sagradas Escrituras, de fato, é um pacto. É o estabelecimento de um compromisso. É o momento em que Deus olha para a humanidade caída e decide entrar em aliança com ela. A confissão de fé nos diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. A primeira noção que nós precisamos ter acerca da aliança que Deus estabelece com o ser humano é que a aliança parte dele. A parte que sustenta a aliança é divina. É uma ação monergista e não sinergista. Não é uma força mútua que age, é um poder divino que sustenta. Deus entrou em aliança, num pacto com o homem. Voluntariamente, ele o fez. E ele o fez por várias vezes na Bíblia. Vamos pensar em algumas alianças que Deus entrou com o ser humano? Aliança com Adão. Primeiro, ele entrou numa aliança com Adão. A gente entra nele daqui a pouco. Deus entrou numa aliança com Noé. Que aliança foi essa? Ó, é o seguinte, Noé. Eu não vou destruir mais a terra com água. Qual que foi o ato simbólico dessa aliança? O arco-íris. Veja, uma aliança para ser concretizada, ela precisa ter um juramento. Eu preciso prometer algo a alguém. Eu vou te vender o meu carro. A gente falava disso na reunião do sínodo, diante de algumas decisões que a gente tinha que tomar, e falávamos sobre a importância de um registro. Eu vendi minha casa. A pessoa pagou a casa.
Mas a gente não firmou esse juramento e não escriturou isso. O que valeu? Nada. Nada. Uma aliança tem um juramento e tem um ato simbólico. Deus simbolizou a sua aliança com Noé através do arco-íris. É por isso que o nosso Deus é um Deus de extrema simbologia. Nada que Deus faz é em vão. Quando eu olho para o arco-íris, eu não lembro simplesmente de cores bonitas que estão compondo um arco. Não, meus irmãos, eu me lembro daquele que está assentado no alto e sublime trono e que tem o arco-íris ao redor dele, governa e sustenta todas as coisas, e pelo poder da sua palavra, eu creio na sua aliança. Deus entra em aliança com o seu povo. Com quem mais Deus entrou em aliança? Adão, Noé, Moisés, de uma maneira maravilhosa com Abraão. Qual foi o trato de Deus com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu te farei um homem que vai ter uma população imensa a partir de você. Detalhe, quantos anos tinha Abraão quando ouviu a promessa? 75 anos de idade. Ele sai, ele vai em busca dessa promessa, passam-se anos. O capítulo 16 vai nos dizer que tinha Abraão 86 anos quando nasceu Ismael, ou seja, passa-se 11 anos e até agora nada da promessa se cumprir. Deus demora 25 anos para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Parte dessa promessa, na verdade, porque Deus dá a Abraão duas promessas. Você vai ser pai de uma grande nação e você vai sair da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque essa terra vai ser sua, Abraão. Deus prometeu para Abraão duas coisas. Isso é muito importante hoje. O que Deus prometeu para Abraão? Filho e a terra. Duas coisas Abraão tinha em vista: um filho e uma terra. Depois de 25 anos, Deus deu a Abraão um filho. Mas durante esses 25 anos, Abraão oscilou. E esse texto que nós acabamos de ler é um momento de oscilação de Abraão. Momento em que Deus olha para Abraão e diz assim: rapaz, eu tenho um compromisso com você. Deus, mas eu duvido que o Senhor vai estabelecer isso comigo. Você duvida, Abraão? Eu duvido. Conta as estrelas do céu. E eu te digo mais, se você não crê que eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, pega um cordeiro. Pega uma novilha, pega uma rolinha, parta esses animais ao meio, e diz as Sagradas Escrituras que lá estava Abraão com esses animais partidos ao meio, enquanto aves de rapina queriam comer esses animais. Abraão ficava espantando, dizendo: xô, 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 Deus quer me mostrar alguma coisa no meio disso aqui. E quando ele pega em pesado sono, o que acontece? O fogo passa no meio daqueles animais e possivelmente seca aquele sangue. O que Deus estava fazendo com Abraão? Uma aliança, um pacto de sangue. O que o sangue simboliza nas Sagradas Escrituras? Vida. E o que mais? Morte. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, se eu não cumprir a promessa que eu fiz a você, seja eu
como esses animais que estão mortos. Era comum naquele povo, ao entrar num pacto de sangue, partir um animal, um passar de um lado, outro passar do outro, e dizer assim: se eu não cumprir a minha parte na aliança, eu morra, que eu morra. O que Deus está dizendo para Abraão é: o meu pacto com você é um pacto de vida e morte. Eu entro em aliança com o meu povo, e desde já eu quero te ensinar que sem sangue não tem uma aliança verdadeira. Porque Abraão, a humanidade está perdida nos seus delitos e pecados. E sem sangue eu não posso redimir. Vou entrar em aliança com você. Ah, meus irmãos, Deus voluntariamente entra em aliança com o ser humano. E é Ele quem significa essa aliança por meio de um pacto. Um pacto simbólico, através dos atos simbólicos, mas um pacto real na concretude dele. Meus irmãos, Deus entra em aliança com você. A maior dádiva do Senhor é entrar em aliança comigo e com você. Agora entenda, a aliança que Deus estabelece conosco não é a condição de vida que a gente vai ter, não é o salário que a gente vai receber, e não se trata dessa vida aqui. Se trata do nosso estado original. Através da bendita graça do Senhor e da aliança que Ele entra com o ser humano, Ele transforma a nossa condição de pecadores e Ele agora nos dá uma condição de vida. Deus entra em aliança com o ser humano. Mas como é essa aliança? Segunda sessão desse capítulo aí, Regis, passa para mim por gentileza. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. O primeiro pacto que Deus estabelece é o pacto com Adão. E como é esse pacto? Qual é a tratativa, a aliança que Deus faz com Adão? O senhor Sérgio tinha falado? Obediência. Só não comer. Exatamente o versículo que o Marcos não estava citando aqui. Adão é o seguinte: eu estou em aliança com você. Se você comer desse fruto, está corrompida a nossa aliança. Se você não comer, está tudo certo. Vimos na semana passada que se Eva comesse, tudo bem, vida que segue, ok. Quando Adão come, o pacto é quebrado. Nós vimos então aqui que nós podemos nos achegar à presença de Deus através da obediência pessoal. Basta que você não descumpra nenhuma lei dele. Quer chegar até o céu? Seja perfeito. Não erre. E certamente você vai chegar lá. Boa sorte na sua tentativa. Porque certamente, pela obediência pessoal, você não vai conseguir chegar até Deus. Volta na seção 1, Regis. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura. Você não é perfeito. Você não vai conseguir chegar lá. Se você não é perfeito e não vai conseguir chegar lá, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: por quê? Você ainda sustenta uma vida hipócrita, na qual acha ser perfeito? Por que você ainda sustenta uma vida onde a sua moral e a sua ética deva ser aplaudida nesse mundo? É tempo de rompermos com isso
e de reconhecermos que nós não somos nada e que a nossa obediência pessoal não nos leva a lugar nenhum. Nós somos como trapo de imundícia. E se não fosse a ação voluntária e gloriosa do Senhor, não estaríamos em aliança com Ele. Pela nossa obediência pessoal, não chegamos até o Senhor. Seção 3, Regis. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Deus entrou em aliança com Adão, uma aliança de obediência pessoal. Adão descumpriu, quebrou o pacto. Deus então entra num pacto chamado pacto da graça, na qual ele não exige obediência. O que ele exige? Pergunta é: por que o pacto de Deus com Abraão deu certo? Sem responder, leia o versículo 6 do capítulo 15. Em alto e bom som alguém. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a sua justiça. Meus irmãos, Deus só entra num pacto comigo e com você a partir do momento que eu digo para Ele: eu creio. Não é a partir do momento que eu digo: eu sou perfeito. Não é a partir do momento que eu digo: eu agora estou numa condição plena de entrar num pacto com o Senhor. Não, é a partir do momento que eu digo para Ele: eu tenho a minha fé firmada unicamente no Senhor. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não conheço o meu amanhã. Eu não sei o que me espera. Eu não sei do que eu vou morrer, quando eu vou morrer, quantos filhos eu vou ter, como vai ser a minha vida, quem eu vou ser, como eu vou ser bem-sucedido ou se eu não vou ser bem-sucedido. Eu só sei de uma coisa: eu creio naquele que é o sustentador da aliança. E se eu creio no Senhor, as demais coisas me serão acrescentadas. A minha parte na aliança é crer. A minha pergunta para você é: você crê? A sua fé está firmada no Deus que fez do nada tudo existir, que sustenta todas as coisas e que expõe graça na sua jornada? Se você crê, meu irmão, se você crê, a sua condição de vida é transformada, porque agora esse Deus entra num pacto de sangue com você, e Ele estabelece os critérios para que ele seja solidificado e concretizado para todo sempre. Abraão creu. Creu que ele teria duas coisas: um filho e uma terra. E eu te conto o que aconteceu. 25 anos depois, Sara dá à luz e nasce um meninão chamado Isaac. Antes ele tinha largado mão da sua aliança,
tinha buscado um filho com Agar, por várias vezes ele se corrompeu, ele oscilou, ele foi em altos e baixos. Abraão fui eu, Abraão foi você. Ele caiu e ele se levantou, mas ele continuou crendo. Até o momento em que Deus deu a ele aquilo que ele prometeu. E depois de alguns anos, o próprio Deus diz para ele: agora me dê aquilo que eu te dei. E diz as Sagradas Escrituras que Abraão vai ficar Isaac porque ele crê que o mesmo Deus que deu a ele um filho é o Deus que pode fazer aquele filho ressuscitar, conforme diz o autor aos Hebreus no capítulo 11. Deus então impede aquele homem de sacrificar e continua estabelecendo a sua promessa, Abraão, Isaque e a posteridade. Mas ainda faltava alguma coisinha, não faltava? O que faltava, irmãos? Faltava a terra. Não era um homem rico. Essa demorou. Tinha Isaque cerca de 30 para 40 anos. 40 anos. Quando Sara morre, e Abraão não tem um lugar para sepultar sua mulher. E ele então diz: onde eu vou sepultar a minha esposa? Eu tenho um sonho. Eu queria aquela capela de Macpela. E eu vou tentar negociar ela com aquele Eteu miserável. Chega um homem para negociar. Capítulo 31 de Provérbios diz que a mulher é boa negociadora. Um homem também pode ser, mas abalado não é bom não. Ah, meus irmãos, eu até choro um desconto. A não ser que a Vitória esteja precisando de alguma coisa. Aí acabou. Aí eu vou lá e compro a farmácia inteira. Falo: quanto que custa? Sei não, leve isso aqui tudo para ela, vai melhorar. Sou bom de desconto. Até quando a Pâmela passa no lugar e fala assim: gostei daquilo. Eu falo: não quero nem saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes dá para dividir. Abraão estava desesperado, Sara estava morta. Não tinha lugar para sepultá-la. Ele chega e diz assim: quanto que você vai me cobrar nessa terra aqui? E o dono da terra diz assim para ele: rapaz, o que é essa porção de terra entre eu e você? Sepulta a sua mulher lá e está tudo certo, eu te empresto essa terra. Abraão fala para ele: você não está entendendo. Eu quero a terra para mim de papel passado. Quanto custa? Nunca pergunta quanto custa. Porque quem vende sabe que você quer pagar. Nunca para num posto que não tem placa, porque você vai pagar o preço que está lá. Aquele homem falou: agora eu vou valorizar meu passe. Abraão, que são 4 quilos de prata, e você? Meu irmão, é coisa demais, hein? Davi comprou uma terra 5 vezes maior do que Abraão comprou, por 1/5 do valor. Pois Abraão foi lá, deu tudo que tinha, entregou e falou: essa terra é minha. Esse foi o último texto que eu e meu sogro conversamos antes dele partir. Na mesa do domingo. Como tradicionalmente a gente fazia. E ele me perguntou assim: por que Abraão entrou num negócio tão ruim desse? Eu falei: esse foi o melhor negócio que Abraão fez na vida dele. A única porção de terra que Abraão viu. Porque mais tarde, Davi e Salomão iam se apossar de toda aquela região que Deus prometeu dar.
Mas a única porção de terra que Abraão viu foi uma sepultura. Eu te pergunto por quê? Por quê? Por que não uma cascata? Por que não um lugar frutífero? Por que não os carvalhais de Manre? Por que não um lugar próspero? Um homem que andou mais de 2.500 quilômetros, sob uma palavra de ser pai, e sob uma palavra de ter uma terra, a única porção de terra que ele tem, é uma caverna escondida em Maquipela, para sepultar a sua esposa. Por quê? Porque ele creu. E sabe no que ele creu? Ele creu num pacto. Num pacto de sangue, de vida e morte. Todo cumprimento de uma promessa de terra passa necessariamente por uma sepultura. Mais tarde não seria a sepultura de Sara. Mais tarde seria uma sepultura na qual estaria o Filho de Deus, o Cristo. Mas não uma sepultura na qual ele permaneceria, mas uma sepultura que ele seria levantado. E porque Jesus não mais está naquela sepultura, eu creio no amanhã e eu creio na sublime promessa. A fonte da minha fé está naquele que morreu, mas vive. Aquele que entrou num pacto de sangue comigo e com você. Cristo Jesus, o Senhor da história. Desde o sepulcro de Sara até o sepulcro de Cristo, para mostrar que na vida, na morte, a aliança está plenamente feita. Deus tem uma aliança comigo e com você. E Ele é o sustentador dessa aliança. Que Deus nos dê graça para crermos no poder soberano do sustentador da real aliança. Na semana que vem, a gente vai olhar para a diferença entre a aliança e o testamento. Qual que é a diferença da aliança e de um testamento? Eita, Lucrécia, que coisa maravilhosa. Para que o testamento seja efetivado, quem tem que morrer? Quando Cristo morre, Ele está fazendo uma morte pactual. Mas, meus irmãos, Ele também é o testador. E por ser o testador, Ele deixa uma herança. Você quer saber que herança é essa? Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, não falta não. Eu só queria encerrar. Oi, Marco Antônio, não deixei nem pergunta. Vamos deixar pergunta aí? Vamos até tarde. Tem um detalhe aqui. A terra que Deus prometeu a Abraão foi uma sepultura. Não foi? É a terra do Jebuseu, do Cananeu, do Eteu. Do Ferezeu, exatamente. Do Egito a toda aquela circunvizinhança ali. Mas a única que ele compra é a do miserável Eteu lá. Ele comprou. Agora que Deus prometeu dar a ele por essa terra toda. E ele, que a posteridade dele possuiu 430 anos depois.
Exatamente. Até mais de 430 anos depois. Porque quando o povo sai do Egito e chega lá, eles pegam ainda parte da terra. Eles vão conquistar a terra plenamente só com Davi. Quando eles chegam, eles tomam por parte da terra e vai crescendo aquilo. Mas a primeira terra que Deus estabelece é a capela, e da capela, da sepultura, ele vai estendendo até Davi. Uhum. Quando Deus deixa de almanar. Aquele dia, Uhum. Da terra. Maravilha. Meus irmãos, Jonatas, e depois eu deixo o irmão aqui. A gente pode falar que mesmo antes de Deus falar com Abraão, ele já evidenciava o pacto da graça, porque imediatamente após a queda, ele já mostrou todo o cuidado pelo seu povo. Sem dúvida, Jonatas. Sem dúvida. Sem dúvida. O pacto da graça é estabelecido e fundamentalmente estabelecido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus diz a Adão assim: rapaz, agora o sangue foi derramado. E ele olha para Eva e diz assim: eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. A partir dali está estabelecido o pacto da graça. Abraão creu antes de objetificar a sua fé. Essa é a grande diferença do apóstolo Paulo e Tiago. Quando Paulo diz assim, nós cremos e é a nossa fé que nos justifica, a justificação pela fé, certo? Aí vem Tiago e diz assim, não, o negócio é de justificação pelas obras. Vamos entender bem esse negócio. Deus me declara justo porque eu criei. E a partir da minha fé, eu esboço obras de justiça. Abraão creu no 15 versículo 6. E onde ele vai esboçar a fé dele? No 21, quando Deus diz assim para ele, mata seu filho, ele fala assim, eu vou evidenciar o meu fruto de justiça, eu estou pronto para ser provado, eu estou pronto para evidenciar aquilo que o Senhor já operou na minha vida. Beleza? Meu irmão, fica à vontade. Opa. Aham. Qual dessa aqui? Essa segunda? A última. Coloca a terceira aí, ô Regis. Pode falar. Vou aí. Problema não. Aham. Uhum. 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 Então, Deus deu a oportunidade de Jesus, ser Jesus, mas não sei se você tem como... Perfeito, perfeito. Bom, o irmão está colocando aqui um exemplo interessante, quando fala da fé e do crer, dando um exemplo aí de um veículo. Quando a gente, então, tem essa convicção, essa fé no andar, no dirigir e no saber que é o Senhor que está operando e conduzindo a nossa vida. Muito bom. Meus irmãos, mais alguma questão que os irmãos queiram levantar? Regis. Uhum. Que ele passa por meio do fogo entre os animais cortados. Uhum. O senhor disse que havia um costume de em uma aliança, os dois que estavam fazendo aliança passar por entre a coluna, né? E aquele que desobedecesse pagaria com a vida. Certo. Né? Certo. Deus fez com que Abraão dormisse para que ele não passasse por meio da coluna, de certa forma demonstrando que ele pagaria pela desobediência de
de Abraão. Aí está uma palavra muito interessante da gente entender que o sacrifício de Jesus não é um sacrifício testamentário. Ele não está simplesmente morrendo para nos dar algo. Não. É um sacrifício substitutivo. Ele está morrendo porque nós somos incapazes de conseguir cumprir a parte no pacto. Por isso Jesus. Por isso o envio de Jesus. Por isso toda essa caminhada Antigo e Novo Testamento, mostrando o culminar disso em Jesus. Mas eu chego nessa parte semana que vem. Certo, meus irmãos? Bênção. Vamos ficar em pé, encerrando o nosso estudo nessa noite. Santo e bendito Deus, nós damos ao Senhor graças e estabelecemos diante de Ti a nossa condição de dependentes e de inteiros e completamente servos do Senhor. Crendo, ó Pai, que se não fosse o ato voluntário do Senhor em sustentar a aliança, ai de nós. Bendito seja o Senhor, que em Cristo Jesus evidencia a grandiosa aliança estabelecida na vida do ser humano, na vida daquele que crê. Que todos nós, ó Pai, que todos nós possamos crer em Ti e reconhecer os atos do Senhor na nossa vida. Louvado seja o Senhor por aquele que vive e reina, o anunciado entre as nações, o Senhor da história, o sustentador do pacto, Cristo Jesus, desde Adão até hoje, aquele que graciosamente nos chama da morte para a vida. Igreja, ide em paz. Que a maravilhosa e sublime graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e até o dia que nós vamos receber a herança do testador para todo sempre. Amém e amém.